Ó, teve uma galera aqui que pediu pra você comentar sobre a ansiedade. Certo. Beleza. Ansiedade. Ansiedade é o seguinte. Tem muita gente que é difícil de explicar porque a gente normalmente acha que a ansiedade é aquela preocupação. Com o Por futuro. exemplo, eu tava um pouco nervoso para falar aqui com vocês aqui. Tava ansioso ou não? Então, as pessoas chamam de ansiedade. É uma sensação de luta ou fuga. A gente acha que vai ter um perigo, Tá. né? O teu Isso corpo realmente... se prepara pra isso. O corpo se prepara para lutar ou correr. O que é? É uma resposta natural do corpo a uma possível Vai ameaça. pros membros, o sangue, Então, o que acontece? Começa numa sensação do cérebro, né? O sistema nervoso, ele vai preparando o corpo para correr. Então aumenta o calibre dos vasos sanguíneos, então o vaso passa mais sangue, aumenta a liberação de hormônios que vão te deixar mais alerta, né? Então você fica ligado mesmo. O coração começa Coração a parar. começa a bater, o intestino trabalha mais rápido para você não gastar energia fazendo a digestão. Então por isso que muita gente às vezes tem manifestação de banheiro, Mija, né? caga. Isso mesmo. Porque ele quer colocar pra fora? Isso. Você já viu... Vômito também, né? Você já viu aqueles vídeos de cobra quando tá comendo, sei lá, ingerindo um animal grande? Sim, sim. E aí ela tá lá no processo. Se você chega perto dela e ela se sente ameaçada, ela vomita o animal. Caramba. Por quê? Porque ela tá ameaçada. Com o ser humano é a mesma coisa. É uma resposta de ansiedade. Você tem uma ameaça tão grande que às vezes você quer tirar o que tá pra fora porque aquilo tá gastando energia. E você vai precisar de toda a energia pra correr. Caramba. Então é uma resposta evolutiva. Aí o que o pessoal confunde, às vezes você tá muito feliz e você tá querendo contar pra todo mundo. Você quer realmente se antecipar. Isso pode ser uma preocupação ou uma vontade de falar. Isso não é ansiedade. Isso é uma vontade de falar. É uma vontade de que aconteça o fato. Ansiedade é uma resposta natural a uma situação de ameaça. Só que ela existe desde os primórdios da humanidade, em todos, eu não vou dizer todos, mas eu acho que todos os mamíferos devam ter ansiedade. E aí, por quê? Porque a gente vivia numa situação em que a vida estava em perigo o tempo todo. Então você vivia de noite, você tinha que dilatar a pupila para enxergar mais. Se você ouve um barulho de um animal, você tem que ficar ligado, porque pode ser um risco para o seu grupo. Então a ansiedade é essa resposta que a gente carrega até hoje nos nossos genes. O problema é que a nossa sociedade hoje não tem predadores, mas ela tem situações que nos colocam em risco. E a gente, igual realmente aqui, sem ofensas, mas quando eu cheguei, a gente fica nervoso, fica preocupado. Então eu estava ansioso. Então você começa a suar mesmo. Parece que você vai se expor a um risco e depois passa. Você parece muito calmo, não parece? Parece Em mesmo. nenhum Muito momento obrigado. pareceu. Você disfarça muito Ó, bem. A mão tá gelada. Você não vomitou por aí. Não. Eu fui no banheiro várias vezes, mas tá. xixi, tá? Tá bom. Não sujei lá. Tá bom, vamos checar depois. Vamos fazer um DNA aí do. Não fui eu. Tá. Mas, então eu tive essa sensação de ansiedade que é natural. Você vai apresentar um trabalho na escola, você vai... Mas é ruim pro corpo isso? Se Não, você sente Então, constantemente? no início você pode ter ansiedade, e aí o problema começa quando você começa a ter um estágio pior disso. Ela começa a se repetir. Então, o pessoal da psicologia vai falar melhor, mas eles chamam de traços de ansiedade. Que é quando a sua ansiedade ela deixa de ser natural. Então, por mais que você não tem problema nenhum, você não vai apresentar nada, você simplesmente, por ter respondido várias vezes com aquilo, você ter tido tantas vezes a ansiedade, ou por uma questão psicológica mesmo, ou até fisiológica, alterações cerebrais, por vários motivos, você vai desenvolver a ansiedade várias vezes durante a semana. Às vezes você está de boa, o coração começa a disparar, o músculo realmente cresce, você fica mais forte, preparado para lutar, e você começa a ter aquilo de repente trabalhando, do nada. Então Aí é preocupante. Aí você começa a se preocupar, porque essa não é a ansiedade normal. É a ansiedade que ela começa a suspeitar que tem alguma coisa ali agindo para além do psicológico, né? Então a resposta de ansiedade no corpo... E você tem ansiedade de ter ansiedade? Também acontece. A pessoa começa, às vezes ela tem uma palpitação cardíaca que às vezes acontece normalmente, ela já acha que ela vai ter uma crise, E aí piora, e ela né? tem a crise. Putz. Então a ansiedade é natural. Traços de ansiedade é quando você começa a desenvolver isso mais frequentemente. E aí me perdoem psicólogos, psiquiatras, se eu estiver falando errado aí os termos, mas porque não é a minha área de especialidade.
E depois você tem as crises, né? A pessoa tem várias vezes esses traços de ansiedade e as crises, ela desenvolve transtorno de ansiedade generalizada. Que é quando, literalmente, o seu corpo se acostuma ao estágio de ansiedade, ele vai ter reações fisiológicas, você vai ter uma doença da ansiedade. Você não tem como controlar isso sem apoio psicológico, sem remédios. Você precisa de ajuda. Então, esse transtorno de ansiedade generalizada está aumentando na nossa população e é realmente uma resposta do corpo que ele está o tempo todo disparando essa ansiedade em momentos inoportunos. Você prejudicou sua qualidade de vida, a ansiedade? É um alerta para você buscar um auxílio. Porque é muito mais fácil tratar quando está no início. Muitas vezes a terapia, né, a psicoterapia vai ajudar, vai resolver o problema, muitas vezes. Agora, quando está na crise, transtorno, você está tendo isso muitas vezes, às vezes tem que entrar com remédios que são mais complicados, tem que tratar por muito tempo para depois reduzir o remédio, porque eles viciam e tal. Então tem que fazer um tratamento mais complexo, né? E o problema, cara, é o seguinte, a gente fez um vídeo sobre isso recentemente. Tá? O Brasil, ele é o país mais ansioso do mundo. Então tem um vídeo lá de uma série que a gente está fazendo. Ela tem um apoio do Instituto Serra Pilheira, que é uma instituição que apoia a divulgação científica e pesquisa brasileira, a primeira instituição privada que está fazendo esse trabalho. E a gente nessa série chama Soluções para o Brasil. Então a gente decidiu pegar os principais problemas brasileiros que o novo governo vai enfrentar e como que eles podem resolver. Então realmente é um vídeo feito para a sociedade, mas também a gente consegue conversar com essas pessoas. Tanto é que o MEC veio atrás da gente num vídeo aí que a gente fez sobre formação de cientistas, pedindo realmente, marcaram uma reunião comigo, eu fiz uma reunião com eles, porque é a minha área de formação no mestrado, né, inovação tecnológica, de como formar mais cientistas e levar eles para o mercado. Mas voltando ao tema da ansiedade, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Estatisticamente, a gente está muito acima de outros países, assim, é assustador. Não foi a pandemia que causou isso. E são 3... eu não vou falar todos os fatores, senão eu vou deixar o pessoal ver o vídeo. Não, fala aí, o pessoal vai ver depois mais profundamente as não, coisas. Beleza, então. São alguns fatores, você tem a principal... eu não sei dizer o principal deles, mas um dos principais é a questão financeira e a questão da dificuldade das pessoas. Da instabilidade, né? Muitos países no mundo têm instabilidade financeira, corrupção, dificuldades socioeconômicas, mas o Brasil é um país que ele tem uma desigualdade muito grande. Então você vê pessoas com muito sucesso financeiro, muito sucesso na vida e pessoas muito realmente precisando de ajuda. Então essa instabilidade financeira das famílias, que estão cada vez mais endividadas, a crise econômica que começou em 2014 está até hoje, basicamente, ela aumentou os casos de ansiedade no Brasil. E não só ansiedade, depressão também. Então saúde mental em geral, para quem está se formando na área de saúde, é um tema muito importante. Vai ter mercado para isso e vai ter muita gente precisando de ajuda. Então tem essa questão financeira, tem a questão do uso de redes sociais também, que está aumentando. O Brasil é o país que... Você sabe se é o maior que usa? Eu acho que é. Dá uma olhada aí. A gente... Assim, a média mundial é 1 hora e pouco. O Brasil usa 3 horas, uma coisa assim. Tá lá no vídeo. Agora os dados eu não lembro exatamente. Mas o Brasil é um exemplo de país que usa muita rede social. E não é só a rede social, é a internet em geral, né? Ela te expõe a um ambiente que você vai ter contato com pessoas, igual eu falei, as pessoas bem-sucedidas, as pessoas que são diferentes da sua realidade, você vai se comparar com elas. Tem a questão que ainda está sendo estudada sobre vício em redes sociais, que é literalmente vício mesmo, porque eles estão tentando classificar como vício ou como alguma coisa que traz mal. Porque o vício é quando aquela atividade que você faz, você não consegue controlar o uso daquela atividade. Então, você vai na rede social, a pessoa anda com o celular, ela está parada, vem uma resposta, igual cigarro, vem uma vontade de usar a rede social. Então, ali você está se prejudicando, você prejudica o seu trabalho, você está perdendo tempo. No momento que deixa de fazer as coisas do dia a dia, buscar o filho na escola, fazer o almoço, fazer o básico do seu dia a dia para usar a rede social, ali você pode estar classificado como vício. Então os especialistas estão discutindo se é vício mesmo.
Então, como o Brasil usa muito a rede social, Você viu aí, Lene? tem isso. São 3 horas e 44 minutos em média. E é o Isso. maior uso de... Tá na lista dos maiores. Tem gente que usa mais? Tem, acho que quer ver aqui, ó, pelo que eu achei aqui, os americanos ainda parece estar na frente um Tá, pouco. depois você vê pra gente aí. Beleza. E o terceiro fator, você lembra? A gente faz os vídeos, mas é porque tem muita informação. Preconceito. Sim. O brasileiro, ele não fala sobre saúde mental. Isso é uma característica que a gente percebeu morando na Austrália. As pessoas têm mais abertura para falar sobre problemas do que o brasileiro em geral. É lógico que a minha experiência não representa a maioria das pessoas, mas os dados mostram que os brasileiros eles não conversam. É um tabu ainda falar que está com ansiedade, que está com a saúde mental debilitada, porque você é visto como louco. A palavra louco ela é uma palavra muito forte para quem entende do problema. Porque o louco está no estágio ali de delírio, alucinações, que não é uma doença. Então, as pessoas associam a loucura, a pessoa com saúde mental, ao hospital psiquiátrico e ao tratamento severo, que muitas vezes no passado era visto como um problema sério. E acham que se ela falar que ela está com a saúde mental debilitada, ela é aquela pessoa que tem que ficar internada no hospital psiquiátrico, que era um problema, era uma vergonha para a família. Então, isso ainda não mudou. A gente deixa o problema de saúde mental evoluir, como eu falei para você, de ansiedade, né, por exemplo. A ansiedade a pessoa tem, acha que está tudo bem, ela vai desenvolvendo, chega um ponto que o corpo dela começa a disparar a resposta de ansiedade naturalmente. O tempo todo ela está ansiosa, né? Eu não sei te dizer hoje se a geração mais nova que está nascendo com as redes sociais ela está mais ansiosa. Isso é uma dúvida dos especialistas ainda, está em estudo, mas eu acredito que sim. Isso é uma opinião, né? Opinião minha. Eu acredito que essa geração, a geração que nasceu depois dos anos 2000, ela vai ter mais problemas de saúde mental, não só por esses fatores, mas pelo uso de rede social. De estar exposto à tela, muitas vezes, a ter problemas de sono, de não dormir bem por causa do uso de telas, muitas vezes, e pela questão do vício, né? Da pessoa estar ali, que não pode ser chamado de vício hoje, porque não é classificado, mas dela estar ali usando a rede social muito. Entendi. Né? Sair da rotina dela. Econômica, rede social E tabu. tabu. Deixar de falar. Entendi. Ó, e aqui, pelo estudo que eu vi aqui no Google, tá falando que o Brasil está em terceiro lugar, ele fica só atrás da Índia e da Indonésia. Se você pegar o transtorno... você olhou o quê? Eu fiz uma pesquisa perguntando quais os países que usavam mais. Rede social, Rede entendi. social, Achei que eram os mais ansiosos. Mas Não, é porque rede social. saiu uma lista da OMS, assim, de países que têm os transtornos de ansiedade e de depressão maiores. O Brasil é líder em ansiedade. Se eu não me engano, o terceiro lugar em depressão. Nossa. Então tem um problema aí, cara. Por quê? Entendeu? Isso é um problema que o governo vai ter que lidar. E já que o novo governo vem com essa proposta de ser mais científico e tudo, eles têm que olhar para esses problemas, saca? De cuidar, porque como eu falei lá no início, isso tem um custo. A gente fez uma outra série ano passado chamada Saúde é Investimento. Tá lá no canal, nas playlists. Tudo que você investe em saúde é incrível, você retorna. Não é algo que vai custar para você. Então tem a questão do saneamento básico. Vai custar ali 400 milhões e vai retornar bilhões de dólares para o Estado. E não é um retorno fácil de entender, porque é um retorno que ele evita a doença. E ao evitar doenças, você tem um retorno porque você deixa de gastar com saúde. Menos gente na fila, né? Uma medida super simples, lavar as mãos faz com que você evite centenas de doenças infecciosas e tem muita gente que não tem nem água para poder usar, né? Então, eu acho que... Estamos no básico ainda, né? exatamente.